matéria do Globo Esporte e a gente vai parando e opinando, tá? Vamos lá falar sobre a SAF. Bruno Rodrigues deu entrevista ao Globo Esporte e falou alguns detalhes sobre a SAF do Santa Cruz, a antiga SAF, né? Vamos lá, vou começar aqui e se tiver algum ponto que vocês queiram, é só falar que eu paro, tá? Presidente do Santa Cruz revela a saída da Cobra Coral Participações S.A. da SAF do clube. Em entrevista exclusiva ao GE, Bruno Rodrigues disse que investidores informaram a saída do negócio, inclusive indicando possível substituto. Isso aqui é importante, tá? Inclusive indicando possível substituto. Rompimento na justiça não está descartado, ó. Aqui ele diz que vai ter uma saída amigável, em que inclusive eles podem indicar o possível substituto, mas não descartaram a saída via justiça. E aí eu quero que vocês pontuem isso aí, Jorge e depois Osés. Esse primeiro ponto já da matéria já tem essa polêmica aí. Assim, eu torço muito que a gente não tenha uma judicialização dessa SAF, mas acho muito difícil que a gente não tenha, pelo menos em algum ponto. A não ser que Bruno Rodrigues esteja falando a verdade, que está tudo acordado. Porque, assim, se ele sai de Recife dizendo que os antigos investidores não querem mais o negócio, que ele disse isso. Eles não querem mais o negócio. Então vai ter um distrato amigável. Ok, está tudo tranquilo. Que venham os novos investidores, que resolvam logo de imediato as broncas, né? Mas eu não acredito nisso, infelizmente. Estou colocando na tela também, Matheus, a matéria. E assim, eu corroboro muito pelo que o Jorge está falando, tá? O Bruno Rodrigues, ele meio que se perdeu em alguns momentos, tá? E esses momentos são momentos de promessas. E hoje, ele sai de Pernambuco para São Paulo com uma promessa. É isso. De fato, a gente não tem a certeza de que o que ele falou não passa de ser mais uma promessa. A gente só vai ter a certeza quando chegar na sexta-feira que ele precisa, tá? Não é uma questão, não é uma equação que não tem uma resposta. Precisa ter uma resposta. Sexta-feira precisa ter uma resposta. Isso internamente é tratado como uma espera muito ansiosa por todos quem fazem o clube. E aí, você pode definir quem é todos para você. Para mim, quem são todos para você? Para mim, são todos, de cozinheiro até o teto salarial do clube. Todos estão aguardando um posicionamento nessa sexta-feira. Então, Bruno sai sorridente. Bruno sai, mais uma vez, carregado com uma promessa, que é isso. Não adianta dizer que não é promessa, que é promessa. A partir do momento que eu digo que eu vou lá para uma reunião, pode acontecer tudo, inclusive nada. Essa é a realidade. Então não adianta a gente sair aqui tentar conjecturar algo positivo de algo que não tem. A gente tem que ser sincero. Nós exalamos positividade por muito tempo, mas tem hora que a gente tem que baixar um pouco, botar o pé no chão e realmente saber que o momento não é fácil. O próprio Bruno, nessa entrevista, fala que os caras que a Cobra Coral Participações trouxeram para ter uma reunião no Rio de Janeiro, eles nem se entenderam. Puxa. Então, tem muita coisa que a gente precisa de resposta. Que o próprio Bruno, na entrevista, fala isso. Então, a partir do momento que ele abre um precedente para uma judicialização, eu fico com medo. Porque a judicialização, ela não vai ter um caráter anulativo imediato. Então, isso é muito problema. Porque a gente pode sair de um caminho, vamos dizer, quase resolvido para uma batalha judicial, mais uma batalha judicial na vida de Santa Cruz. Aí vem 2002, 2003, Antônio Luiz Neto, Marina Abreu. Aí, bicho, eu não aguento mais não. Bicho, vê só para complementar, para não ser incoerente até com o que a gente estava conversando ontem. A gente queria e precisava e achava correto que o presidente Bruno Rodrigues falasse alguma coisa. Isso era um fato. A gente falou a semana toda sobre isso. Então, no momento que ele fala, a gente vem aqui dizer, não, ele tá mais uma promessa, pode dar errado. É exatamente isso, velho. O fato dele carregar tanto silêncio e de repente chegar assim, ó, tá tranquilo, tá resolvido, a gente vai resolver, vai ter um distrato, eles nem querem mais. Bicho, ele dizer que o outro lado não quer mais é muito forte.
Então, assim, a gente cobrava que tivesse um posicionamento de Bruno Rodrigues, da Cobra Coral Participações, pelo menos em todo andamento que tivesse, mesmo que fosse algo que hoje ele falou, não, eu fui cobrado de ter sumido, eu fui cobrado de não falar, mas assim, eu não queria dar nenhuma notícia sem ter algo concreto. Foi o que ele fez hoje. Então, assim, demorou para aparecer, apareceu, fez isso. Eu espero muito que resolva, bicho, porque senão ele vai perder toda a credibilidade das pessoas que ainda acreditam nele. E de fato, Jorge, a gente cobrou um posicionamento do Bruno e a gente enfatizou isso em diversos canais. No Tradicional Moda, no 3 de Fevereiro, no Beberibe, no Cascal. Todos os canais falaram em um único tom da presença do presidente. Se ele tivesse vindo tratar numa coisa, numa evolução, estamos assim, tá, não sumisse tanto tempo, a gente até ficaria um pouco mais confortável. Mas ele passou mais de um mês sem falar com ninguém. E a justificativa que muita gente falou é que ele só falaria quando tivesse algo concreto. E hoje ele concede entrevista para o GE, entrevista para a Rádio Jornal, para todo mundo que conseguiu conversar com ele em relação a algo público, porque tiveram conversas que não foram lá e nem vão lá nesse momento. Isso é claro. E a gente sabe, a gente entende o momento. Mas o que deixa parecer que nesse um mês que ele ficou no silêncio tratando a SAF, a gente não andou. Para mim é isso. Para mim a gente teve um mês aí que vai agravar muito mais, porque a gente chega a 3 meses de direito de imagem atraso. Direito de imagem todo mundo sabe que contempla a maior parte do salário dos jogadores. Não é nem CLT. Então, foi um mês aí que foram alguns dias que o Bruno ficou um pouco mais retraído, que não trouxe nada objetivo. Mas a gente precisava. Independente, a gente está aqui criticando a forma como foi falado, porque do jeito que foi feito, as entrevistas e as declarações do Bruno, pareceu mais uma forçada de barra. Para mim, não ficou natural a conversa com o Bruno. Parece que forçaram a barra. De tanto vários convites e ele declinando, próxima semana, aquele papo, né? Próxima semana a gente fala, não sei o que, tal. Chegou no momento que ele se colocou no beco sem saída, que tinha que falar. Então, basicamente, a política ela tem um limite. E o limite do Bruno chegou e ele teve que falar. E, novamente, a fala não agrada, natural, mas ao menos falou. Então, nem tudo é inferno, mas também nem tudo é céu. Então a gente tem que ter esse discernimento aqui do mundo, como o Jorge falou, a gente não pode ser hipócrita, que a gente estava cobrando que o Bruno falasse, mas ele falou e a forma abstrata que tudo foi tratado fica um pouco... deixar uma pulga na orelha dos torcedores, né? Porque 3 meses de folha de direito de imagem, vai tentar pagar mais um CLT, aí quita o CLT, mais 3 meses de direito de imagem para atleta, é algo pesado no mundo do futebol. E aí é coisa que ele vai tentar correr contra o tempo, lógico. A gente aqui não está criticando o esforço do presidente, porque é nítido. O cara sai numa quarta-feira para fazer todo esse entrave em relação à negociação. Tudo isso é algo que a gente tem que considerar. Mas a gente precisa sexta-feira, tá? Sexta-feira precisa ter algo respondido. Bom, é isso. É a primeira foi o cabeçalho só, tá? Da matéria. Então, é isso. Eu concordo com a fala dos dois. A gente esperou muito o Bruno disse que não ia falar sem algo concreto e falou sem algo concreto, mas ao menos ele deu uma pequena satisfação do que ele vai tentar fazer, que é fazer a quebra de acordo de maneira amigável. Eu tenho muito medo que vá para a justiça, porque pode botar aí pelo menos até novembro. Acho que eu estou sendo muito generoso, até novembro. Pelo menos eu estou sendo muito otimista aqui. Mas é isso, vou seguir a matéria aqui. A negociação entre o Santa Cruz e a Cobra Coral Participações S.A., que é a SAF atual, que a gente chama de SAF dos Mineiros, que pretendia adquirir 90% das ações da SAF do clube, caminha para um término. Resta saber se de forma amigável ou via justiça. Nesta quarta-feira, em entrevista exclusiva ao GE, Bruno Rodrigues revelou que os investidores informaram que estão saindo da operação. Bruno Rodrigues informou
que os investidores informaram a ele que estão saindo da operação, que inclusive já indicaram outro grupo para assumir. E aí, vamos lá, o mandatário tricolor, inclusive, viajou hoje para tratar da minuta do distrato com a Cobra Coral Participações S.A. A ideia de um acordo amigável, porém uma disputa jurídica não foi descartada. O GE procurou os investidores da Cobra Coral Participações S.A. e o grupo informou que deverá se posicionar oficialmente ainda hoje. Atuais investidores da Cobra Coral nos procuraram, isso aqui é o Globo Esporte, tá? Não foi a gente, não. Sinalizando que não iriam continuar na operação. E eu não vou entrar no mérito. Dito isso, eu disse para... Isso aqui são aspas de Bruno, tá? Dito isso, eu disse para fazer o distrato do contrato e colocar novos investidores. Eles próprios me convidaram para uma reunião no Rio de Janeiro e eu fui com um novo grupo de investidores que iriam substituí-los. E falou Bruno Rodrigues, iniciando sua frase. Então, isso aqui é muito importante, porque o próprio Bruno diz que ele foi procurado para fazer o distrato amigável e o próprio Bruno diz que os próprios investidores vão botar na mesa futuros novos investidores para conversar com o Bruno para fechar uma nova negociação. Se isso aqui for 100% verídico, eu não estou dizendo que Bruno está mentindo, eu estou dizendo que os caras podem ter dito para ele e depois descambar e não rolar mais nada. Mateus, mas se isso aqui acontecer, a gente vai ganhar muito tempo, pô, muito tempo. Lê o restante da matéria que tu vai ter uma... Segura na cadeira. Meu Deus do céu. No entanto, segundo o dirigente, desde essa primeira reunião, não houveram novos avanços para a troca de gestão entre os investidores, o que gerou um descompasso financeiro que ocasionou os atuais atrasos salariais do clube. Então, isso que o Bruno falou, de ter o distrato da SAF, de botar já tem um tempo, tá? O Santa Cruz deve 3 direitos de imagem, além do CLT, além dos atrasos salariais que você já sabe. E aqui, inclusive, não cita a base está há 4 meses, tá? Aspas, a gente chegou nessa situação de desencaixe financeiro por conta do aumento da folha que foi feito pelos próprios investidores. Houve essa reunião no Rio de Janeiro, mas a coisa não andou com celeridade e eu dei prazo. Pedi um aporte de dinheiro para não ficarmos no meio do caminho e dei um veredito para um distrato. Evidentemente, o recurso que a Cobra Coral aportou, 8 milhões, usado na recuperação judicial, eles vão receber. Eu venho falando isso aqui, eles vão receber, é direito deles, normal, tá? E depois que essa informação sai, é natural nós sermos procurados. Mas não abrir negociação com ninguém ainda, até porque eles têm exclusividade. Vocês querem pontuar alguma coisa aqui? Eu sigo. Vai, Zé. Então, a gente vai pontuar, porque o Jorge quer pontuar isso aí, com certeza. Cara, vê só. Os caras trouxeram novos investidores para se interessar em fazer a troca, né? E nem eles se entenderam. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, basicamente, é o que o Bruno está dizendo. Que eles trouxeram novos investidores, mas não houve um acordo, né? Na troca de bastão. Que é aquela coisa, né? A Cobra Coral Participações dos atuais pediram um determinado valor e tal. Essa questão de mercado. E o Bruno complementa em questão do desencaixe, né? Porque ficou nesse meio, nesse joga ou não joga, vai ou não vai, o Santa Cruz com a folha de pagamento. Então, todas as contratações, inclusive a reformulação, elas foram acordadas entre o clube e os investidores, tá? Porque todos os contratos que podem ultrapassar o tempo de assumir a SAF tem que ser em anuência, né? Não pode ser Santa Cruz só fazer e a SAF se virar. Não, porque a SAF ela vai herdar. Cara, é muita coisa que o Santa Cruz se colocou aí, tá? Primeiro, eu acho que o Bruno Rodrigues, ele deveria, ano passado, aprender com isso. Para as novas contratações, ter uma garantia que a galera vai conseguir chegar junto, pô. Porque, juridicamente, a gente não tem cobertura alguma em relação a compromisso de pagamento de folha salarial. Porque ele fala muito claro, houve um descompasso financeiro porque não houve aporte. E esse aporte está vinculado ao trâmite de andamento da SAF? Beleza. E os contratos que a Cobra Coral autorizou? Felipe Alves está aí, pô. Felipe Alves é um contrato do Santa Cruz milionário. Por que o Santa Cruz tem que arcar se foi a SAF que trouxe? Então tudo isso é aprendizado. E o Bruno precisa se proteger. Mas o que fica muito claro aqui
é que nem os caras que os mineiros arrumaram para assumir a SAF concordam com os mineiros, pô. Isso para mim tá muito claro, pô. Nem os caras que eles trouxeram para assumir a SAF concordam com o que eles estão exigindo. Imagina o Santa Cruz que fica nesse fogo cruzado. Então são coisas que, para mim, eu fico muito preocupado se realmente a gente vai ter uma saída amistosa. Para mim, eu fico muito preocupado. Porque os caras trouxeram alguém para assumir a Cobra Coral Participações. Eles trouxeram e eles mesmos não se entenderam. Fico muito preocupado. E o Bruno fala que não abre mão, que não dispensa uma resolução jurídica. E ele ainda fala que colocou um prazo para dar um veredito de extrato amigável. Então, bicho, a sexta-feira é o prazo. Vai lá, Jorge. Zé, vê só. Eu sempre falo isso, que a grande maioria dos torcedores, não é exclusividade do Santa Cruz, não acompanha o clube tão a fundo. Então o cara tá ali, ele vê contratações, campo e bola é algo muito comum para todo mundo. Tem gente que não sabe nem quem é o banco de reserva. Vai saber de balanço financeiro do clube, que tem 3 meses. Meu irmão, o cara sabe que tem 3 meses de salário atrasado, porque a imprensa noticia. Então vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? O Santa Cruz está precisando da torcida. O Santa Cruz está precisando que o torcedor encha a arena nos próximos jogos em casa. Tudo isso que Bruno está fazendo, se der errado, ele vai afastar o torcedor. E aí é uma bola de neve negativa. Se der errado, eu não acredito num público tão grande nesse jogo. Não por conta só de SAF, porque perdeu por confiança e acaba 5 mil a parcial, tá, Jorge? Perdão. Influencia, sabe? Isso influencia. Mas o que eu tenho dito é que se o presidente, se a diretoria, se as pessoas que estão ao lado de Bruno Rodrigues nessa questão tivessem uma comunicação mais clara com a torcida chegaria junto, bicho. A torcida ia chegar junto. Porque tá claro, para mim, Osés, para mim, não vai acontecer dessa forma que ele tá dizendo. E aí o Santa Cruz, mais uma vez, vai precisar da torcida. E dessa vez vai precisar muito, velho. Se a torcida não ajudar, se a torcida não comparecer no estádio, o clube pode penar. Só que a diretoria não ajuda, bicho. Qual a comunicação que a torcida tem? Rede social, tem mídia alternativa que não tem tanto cuidado com o que vai postar, e isso acaba viralizando. E aí a torcida acredita nisso. Torcedor rival posta, os caras que têm alcance postam coisas e a galera acredita. E o clube não se posiciona. E quando vem se posicionar, bate o martelo e diz: os investidores não querem mais. Já tem até outro investidor na porta. E se der errado, amigo? Aí o que é que vai viralizar? É a safadeza. Tem que ser muito sério, velho. Tem que ter muita transparência. Era o momento da virada de chave no clube. Era o momento de todo mundo se comunicar com o torcedor da melhor forma possível, porque a gente precisa do torcedor. Velho, Bruno Rodrigues tem que ter uma carta muito forte na manga. Porque se der errado e o resultado dentro do campo não vier, a bronca vai ser pesada. Vai ser complicado. A folha salarial de Santa Cruz é compatível com a do Náutico na Série C, na Série B. A gente tem uma folha pesada. A gente tem uma folha muito alta. O clube não consegue arcar. Bruno Rodrigues tem que voltar com alguma coisa concreta. E é esse ponto, né? Esse ponto que o Jorge tá trazendo, e realmente o Bruno precisa trazer algo concreto. E, bicho, pra mim, Jorge e Matheus, o prazo é sexta-feira, velho. Os caras vão jogar domingo. Seguir a matéria. Ainda segundo Bruno Rodrigues, os recursos para ressarcir os 8 milhões aportados pela Cobra Coral Participações virão desses possíveis novos investidores. Então, os novos investidores já vão chegar aportando dinheiro para repassar para a antiga SAF, tá? Que também, segundo o dirigente, só sentarão à mesa para negociação, caso garantam também o pagamento de todos os atrasados do clube. Então, o cara que chegar vai ter que aportar 8 milhões para a SAF antiga, mais uns 4 para quitar as folhas do clube. 15 milhões arredondando. Vamos lá. O presidente tricolor não soube dizer qual seria o valor de todo... o cara, ele não sabe dizer
qual é o valor que o cara... Eu acho que ele não quis dizer na matéria, não é possível, tá? Eu acho que ele não quis dizer na matéria, para não dar um susto. Porque ele não saber dizer, não tem como, o cara tá todo dia lá no clube. Vamos lá, vou seguir aqui. Bruno Rodrigues reconheceu apenas que o distrato com a cobra coral pode seguir dois caminhos: amigável, possivelmente apenas com a transferência de ações, ou rompimento judicial, que, segundo ele, não invisibilizaria a busca por novos parceiros. Aspas. Creio que não tenho dificuldade de passar as ações para outra empresa. Segue o fluxo. O importante é se entender comercialmente. Mas se não tiver solução, eu vou meter a caneta. Não vou mais esperar. Vou romper e judicializar. Aí é outro modelo. A nova empresa entraria e o Santa Cruz iria brigar com esses atuais investidores. Mas estou muito tranquilo. Acho que não há interesse de nenhuma das partes de judicializar. E acho que o prejuízo seria muito maior até para eles do que para nós. Eu acho que não. Vocês querem pontuar alguma coisa nessa fala? Continua pra gente, porque a matéria continua até o fim pra gente... Tá na metade ainda. Não, então, mas vai acelerar isso aí. Vamos lá. Vai lá. Aspas. Acredito que vamos conseguir um distrato amigável, mas indo pelo outro caminho, eu sou totalmente tranquilo. Estou tranquilo. Se falou de uma multa de 30 milhões, que seria um valor pedido pelo investidor para sair do negócio. Mas isso não existe. Cada um vai se defender juridicamente. Nós temos elementos para mostrar que foi o outro lado que deu margem para rescisão. E todos os possíveis novos investidores já sinalizaram que se houver judicialização, eles topam. Porque sabem que o direito é frágil do outro lado. Rapaz, pela fala do Bruno aqui, isso aí vai para a justiça. Vamos lá. Prazo e mudanças. Apesar do atual impasse, o presidente de Santa Cruz segue otimista em vender as ações da SAF ainda esse ano para outro grupo, seja trazido pela Cobra Coral ou não, e possivelmente sem a necessidade de passar novamente pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Sócios. Isso mesmo com possíveis mudanças no contrato, como o Arruda, que permanece de posse do clube e cedido em forma de comodato, e não mais transferido de forma definitiva. Isso é importante, tá? Como estava previsto no acordo da Cobra Coral Participações S.A. Essa discussão sobre a nova proposta para passar por Conselho e Assembleia de Sócios está sendo tratada juridicamente, mas na minha leitura não será necessário, disse Bruno Rodrigues. Tá terminando, tá? Algo muito importante é que nós vamos resgatar a questão do Arruda. No contrato anual, o Arruda vai em sessão definitiva para os novos investidores. Mas havia uma rejeição interna. Grande, que novidade, hein? Eu próprio sempre fui favorável que o Arruda entrasse em comodato e não em sessão definitiva. Mas naquele momento, a melhor proposta que tínhamos era essa. Mas eu já coloquei para os grupos que vieram nos procurar que temos que melhorar a proposta. Com o Arruda sendo cedido em comodato. E acho que esse vai ser o caminho. Finalizou a matéria, finalizou Bruno Rodrigues. Então, a gente pode ter uma mudança aí na questão do Arruda, né? Isso aí é muito importante. Osés esqueci o nome, pô. Acabei de falar teu nome. Jorge, pô. É muita coisa, pô. Osés e Jorge. Vai lá, Osés. Cara, essa reta final aí da matéria, eu não sou do direito, tá? Mas quando a gente começa a ler mudança e ele não querer passar pelo conselho, mesmo que seja uma mudança positiva, tá? A gente sabe que tem algumas pessoas que tem uma crista, né? Tem umas pessoas ali que se você fizer alguma coisa e não consultá-la, então esse negócio de não passar pelo Conselho Deliberativo com a mudança contratual, eu acho que também não há necessidade, porque já discutiu o mérito interno, mas tem gente que judicializou por menos. Imagina você ter uma mudança contratual. Eu conheço Santa Cruz, já vi gente judicializar porque alguém disse que o papel era branco. Então, Santa Cruz é muito complicado. Tem algumas pessoas ali dentro que, se você mudar o contrato, eu não sei se vai abrir margem, com certeza. Atualmente já tinha margem por conta do Arruda cedido. Imagina com mudança contratual, mesmo que seja positivo, tá? Mas pela fala do Bruno, essa semana é resolvida. Por bem ou por mal. Pelo que ele falou aí, por bem ou por mal. E ele precisa resolver. Novamente, sexta-feira, tá? Então, precisa resolver. Muito. Isso aí tem que ser, como ele fala, dentro em breve.